Amém. Glória a Deus. Boa noite, gente. Paz, amém. Que bênção estar junto aqui. Você está feliz, animado no feriado, assistindo aula da Escola de Ministro. Oh, glória a Deus. Amém. Que bênção. O pessoal da internet aí, o desafio aí é maior, mas a unção também eu creio que vai ser maior aí, viu? Fica ligado aí, pessoal de Patos, Pombal. Que bênção. Estamos juntos. Você pode ficar em pé com a sua Bíblia. Amém. E abrir ela comigo lá em Jeremias 33, versículo 9. Quero orar junto com você e eu sou sempre muito empolgado com essa proposta da Escola de Ministros, porque eu fui aluno dessa escola, tive a oportunidade de ser diretor dessa escola, ser professor dela acho que há 13 anos e participar, né, da equipe, da supervisão, da montagem, das várias vezes que ela voltou lá no Recife. E rodar o Brasil, né? Então dá para conhecer a escola em várias perspectivas, de dentro, de fora, trabalhando, servindo, né? Acompanhando os alunos. Irmãos, essa escola é tão ungida. Essa é uma visão de Deus. Se foi a melhor decisão da sua vida, foi vir para cá, amém? Essa escola, ela mudou, projetou a minha vida, tem uma unção disponível aqui, amém? Eu creio que serão dias especiais juntos com você. Amém, então eu tenho muita honra em você estar aqui. Eu sei do sacrifício que é também para você estar aqui, né, de tempo, de finanças, de família, de descanso, mas Deus honra. Eu gosto de brincar falando, né, que na brincadeira do dar, Deus não perde para ninguém. Você pode ser um grande doador do seu recurso, da sua habilidade, mas na brincadeira do dar, Deus não perde para ninguém. Ele certamente recompensará. Amém, abre lá em Jeremias 33, versículo 9. Eu creio que todo homem de Deus, ministro do Senhor, tem que ter uma palavra rema no seu coração. O que é uma palavra rema? Uma palavra rema é a palavra do agora. É uma palavra viva, é uma palavra específica para uma pessoa específica, para momentos ou para áreas específicas da sua vida. Então, se você vai servir no ministério do Senhor, você tem que ter uma palavra de Deus, uma palavra rema. Uma palavra que vai alimentar você, fortalecer você. Você vai ter encontros com essa palavra. Amém? Vai te ajudar na longa da jornada. Pastor, se eu não tenho, o que é que eu faço? Cuide de ter. Amém? Quando você não tem fé, você se ocupa em ter. Então, cuide de ter logo uma palavra viva, uma palavra avivada pelo Espírito Santo. Em 2010 foi quando eu entrei para tempo integral no ministério. E eu queria do Senhor uma palavra rema, uma palavra viva. E em momentos com o Senhor esse texto me veio no coração e já faz anos que eu estou nele visitando, e nessa área que envolve a vida ministerial é onde eu combato o bom combate, é firmado nessa palavra aqui, amém? Enquanto você não tem a tua, eu vou te emprestar a minha, tá bom? Esse texto de Jeremias 33, 9 começa falando de Jerusalém, né? Na minha Bíblia ali de papel eu gosto de riscar o nome Jerusalém e coloco Júnior, porque a Bíblia é Deus falando comigo, amém? É a nova versão revelada. Aleluia. Então fica Júnior ou me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Aleluia. Eu gosto dessa palavra porque ela primeiro, nas minhas confissões de fé, ela gera em mim um compromisso. Eu vou te servir, Senhor, de maneira que vai trazer honra ao teu nome, vai trazer louvor e glória ao teu nome, Senhor. Mas também as nações da terra, elas vão tremer, vão se espantar diante de tanto bem e diante de tanto shalom que o Senhor vai liberar. Aleluia. Você pode ficar um pouquinho com sua Bíblia aberta aí, vamos orar um pouco sobre isso, né? Se veja nesse texto a palavra de Deus e comece a orar sobre ele, comece a se declarar, deixa isso virar rema no teu coração. Aleluia. Vá orando, se comprometendo. Você que está aí também, né, aí em Patos, em Pombal, deixa essa palavra queimar em você, vá assumindo esse compromisso. Senhor, eu vou te servir, eu vou colocar a minha vida, Pai, para queimar, e eu vou te servir de maneira que vai trazer honra ao teu nome, louvor ao teu nome, glória ao teu nome, entre todas as nações da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te servir de maneira honrosa, Senhor. Eu não serei motivo de escândalo, eu não serei motivo de tropeço, eu não serei motivo de pecado, mas eu serei motivo de honra, de honra, de honra. Eu assumo o compromisso, a aliança de te servir de maneira que vai trazer honra ao teu nome aqui na terra. O evangelho não será envergonhado, o nome de Cristo não será envergonhado em nossas vidas, em sua vida, porque iremos servir ao
Senhor, no mais alto padrão de excelência, no mais alto padrão de honra, no mais alto padrão de unção. Aleluia, aleluia, entre todas as nações da terra, em qualquer lugar que o Senhor nos enviar, nações, cidades, estados, aleluia, teremos a tua graça capacitadora, Senhor. E eu creio que muitos vão se espantar. Muitos vão dizer: uau, o que é isso? É a boa mão do Senhor sobre ele, é a boa mão do Senhor sobre ela. Muitos vão temer e tremer. Ah, meu Deus, nós criamos expectativas na tua bondade, que muitos vão temer e tremer diante de tanto bem e diante de tanta paz que o Senhor vai nos dar. Obrigado pelo teu shalom disponível, tudo provido, nada quebrado, tudo provido, nada quebrado. E oro por chamados e ministérios aqui, Senhor, tudo provido, nada quebrado, tudo provido, nada quebrado. O shalom do Senhor, o shalom do Senhor, a paz do Senhor que excede o entendimento, provendo, suprindo, protegendo, guardando. Aleluia, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra viva, poderosa, eficaz, a palavra rema do Senhor, a palavra rema do Senhor, a palavra rema do Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Temos o Senhor conosco. Temos o Senhor conosco, jamais seremos abalados. Aleluia, obrigado, obrigado, Jesus. Você pode orar um pouco no Espírito. Rando leborou xarabababas. Obrigado pela tua unção para essas aulas. A unção de ensino, Pai, sobre a minha vida para falar, mas essa mesma unção sobre meus irmãos, abrindo os seus olhos espirituais, o entendimento do seu coração, porque queremos te servir no nosso máximo potencial. Queremos te servir com o nosso melhor, Senhor. Atira a honra, a glória, precioso Jesus. Precioso Jesus. Precioso Jesus, a ti a honra e a glória. Ramba com salababaio e mamamamas. Toma lá yo com sorebarabo xaramamas. Meu Deus, obrigado. Muitos vão se espantar, muitos vão temer e tremer diante de tanto bem e diante de tanta paz. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Antes de sentar, diga para alguém ao seu lado, diga que honra cresceu ao seu lado. Amém. Você pode sentar um pouco. Aleluia. Que benção. Estamos na escola de ministros Rema. Amém. Eu creio que você está aqui por uma direção de Deus. E tudo aquilo que Deus propõe, Deus provê. Tudo aquilo que Deus propõe, Deus provê. Amém. Então Deus que chamou você até aqui, Ele vai com você até o fim. Amém. Deus que começou algo em você, está pertinho das férias aí, né? Pertinho da aula de campo também. Você veio até aqui, você vai até o fim. Você não é daqueles que retrocedem, você não é daquele que para no meio do caminho. Aleluia. Você está no campo de treinamento celestial, na tropa de elite de Jesus. E você vai até o fim, você vai até o fim, provando de milagres, de provisão do Senhor. Provisão de força, provisão financeira, tudo aquilo que Deus propõe. Quando Deus chamou para a escola do ministro, Ele sabia o que é que tinha aqui dentro. Amém. E você com Deus é maioria em qualquer lugar. Aleluia. Ele é o teu provedor, Ele é o teu ajudador, Ele é teu amigo, Ele é teu conselheiro. Amém, amém, amém. Uma grande chave na vida ministerial com Deus é simplesmente não desistir. Você é daqueles que não retrocedem. Você é daqueles que não retrocedem. Eu lembro quando fui diretor em 2011, o pastor Bud foi que fez a primeira aula, né, a aula inaugural, sobre a fé no ministério. O pastor Bud falou algo tão simples, mas sabe quando alguém fala algo debaixo da unção, fica tanto peso em nossos corações. Ele dizia: rapaz, vocês estão aqui, muitos de vocês serão pastores. E ele falava: o pastor é aquele que crê. Rapaz, isso entrou no meu coração. Né? E ao longo de anos, né, vem situações tão difíceis, às vezes desanimadoras, às vezes com vontade de desistir. Mas eu sempre lembro da voz do pastor Bud: rapaz, o pastor é aquele que crê. Então vamos crer até o fim, nosso papel é crer. Amém? Você que é ministro, ei, o seu papel é crer. O seu papel não é desistir. Aleluia, você não é bom desistidor, você é um bom vencedor. Você vai até o fim, você vai até o fim. Tem unção nessa escola, amém, irmãos? É um privilégio estar com vocês. A gente vem lá de Recife, né? Tiveram aula com o pastor da igreja semana passada. Ele deu boa aula, irmão. Rapaz, se garante, né, doutor?
é um grande amigo, né? Um grande parceiro ministerial. E é um privilégio fazer parte de uma equipe lá do Recife e poder servir a vocês aqui, né? Como o Luiz Felipe falou, eu faço parte da equipe do pastor Humberto. O pastor Humberto, ele é supervisor. Deixa eu dar só um contexto, porque a gente vai acabar dando alguns exemplos, sem entender o contexto que a gente funciona e o nosso papel em algumas áreas lá. Então, meu pastor, ele é supervisor no Recife e eu trabalho muito ligado com ele na secretaria das igrejas. Então, a gente atende muitas igrejas. Em nossa igreja, eu sou o co-pastor, né? Pastor Humberto, eu, depois vem uma equipe de auxiliares. E o meu trabalho também é cuidar das congregações. Nós temos hoje 12 obras, 12 congregações ligadas direto com a Zona Norte. E a gente participa do treinamento pastoral desse pessoal, do levantar, de constituir uma firmeza doutrinária, a parte de administração também. A gente fica dando esse apoio a essas obras. Então, a gente acaba tendo uma dinâmica. Recife são 35 igrejas, então a gente acaba tendo uma dinâmica com ministros, quase que semanalmente. Então a gente acaba aprendendo muitas coisas, né? Vem aquela história do sábio e do inteligente, né? O inteligente aprende com seus erros, o sabido aprende com os erros dos outros. Então lá a gente aprende a ser sabido e ser inteligente. Você erra e aprende, mas também fica de olho nos erros dos outros para não cair, né? E essa escola, irmão, vou te dizer, né? Ela é uma grande oportunidade de Deus para você. Mas Deus, a parte dele, ele é fiel. Mas a sua parte você tem que se garantir. Amém? É uma grande oportunidade você sair daqui e você arrebentar na sua vida ministerial. Aqui são entregues palavras, revelações da parte de Deus. Mas eu também posso dizer, mas também já saíram alunos daqui que foram frustrantes a vida deles. Mais recentemente eu tive que lidar com 2 que terminaram a escola de início no passado e caíram em alta imoralidade. Saindo da escola de ministro, eu fiz, cara, como é que você fica 35 matérias, se expondo a matérias que vai modelar teu caráter? E quando você termina ela, você vai ter práticas imorais, ou seja, não absorveu do espírito da fé. Então, você não está imune a ser tentado. Amém? Você não está imune a passar por pressões. Pressões vão vir, tentações vão vir, mas decida ter uma vida que vai honrar ao Senhor. Eu entrei na escola de ministro, fui aluno, hoje participando, ajudando a formar novos ministros. E eu decidi no meu coração, irmãos, é uma decisão diária disso. Eu não quero ser motivo de escândalo, eu não quero ser motivo de vergonha, eu quero ser motivo de honra ao nome de Jesus. Amém? Eu quero ser motivo de honra ao nome de Jesus. Amém? Então você está aqui, seja um motivo de honra ao Senhor, abraça o espírito da fé dessa escola. Amém? Pegue essa visão daqui e saia daqui com essa determinação. Eu não vou sair daqui para ser uma vergonha. Amém? Você vai sair daqui para ser uma honra para o Senhor. E eu creio que você vai provar de grandes coisas em Deus. Amém? No nome de Jesus. Amém? Então, eu te falei um pouco do contexto que eu vivencio hoje. E como pastor auxiliar, ministro auxiliar, vou fazer 15 anos nessa função. Nesses 15 anos, o ministério já me ofereceu várias vezes para assumir algumas igrejas. Essas igrejas que nós temos na região do Recife, várias vezes precisamos. No último ano fizemos 4 transições de pastores. Você faz tanto a reuniões que envolvem a retirada, a diretoria anterior, a diretoria nova, a parte administrativa, jurídica, tudo trabalhar para preparar um novo pastor vir, montar, preparar a equipe. E apareceram muitas situações que o ministério ofereceu, que você quer assumir uma igreja? O meu pastor, ele fez, cara, se você tem no coração assumir uma igreja, eu quero que você seja o primeiro a me informar, sobre isso. E passei um tempo ensinando o remo, e a gente gira no Brasil, às vezes pregando em alguns eventos, reuniões. Eu lembro de uma fase muito específica da minha vida, que girando em alguns lugares, eu recebi algumas palavras, Eu penso que é a palavra número 1 do profética para você agradar o ministro auxiliar. É chegar para um e dizer, ei, Deus tem um povo te esperando. Para alguns parece música nos ouvidos. Deus tem um povo te esperando. O cara fica emocionado. Eu conheci alguns que ficaram meio emocionados com isso. E esse tipo de palavra foi chegando para mim. E a Bíblia fala para então desprezar as profecias. E eu passei um tempo, investi um tempo. Eu falei, Senhor, eu quero orar sobre isso. Porque eu também não quero ser negligente com relação a isso. E me dediquei um tempo orando. Senhor, o Senhor realmente tem um povo esperando. Se eu tenho uma palavra de um povo, de abrir uma igreja para estar à frente de alguma obra. E eu passei um tempo orando sobre isso. E o Senhor colocou uma palavra muito firme no meu coração, sobre estar enraizado, comprometido com a minha igreja local. Servindo como igreja local, servindo como auxiliar para com o meu pastor. E estabelecemos isso no coração. E Deus falou comigo, sim, eu tenho um povo te esperando. E o seu povo vai ser Humberto e Cristiane. Aleluia, não importa onde você estiver, não importa onde eles estiverem, eu quero você em aliança com eles.
Talvez muitas vezes a gente pensa no povo, pensa sempre em alguém que pode estar abaixo da gente para a gente cuidar, mas seu povo pode ser alguém que está acima de você para você cuidar também. E aquilo criou no meu coração um comprometimento, né, com a visão, com a minha liderança. E eu visito muito essa experiência com o Senhor, porque isso me dá força, porque o Senhor que colocou essa palavra no meu coração também me proveu de muitas coisas, né? Eu gosto de contar na escola de ministro uma história também, há alguns anos atrás. Minha mãe encontrou uma professora minha da época de colegial, sabe aquela terceira série, quarta série, você é pequenininho, né? Acho que é maternal na época, chamava ainda, coisa assim, não lembro, mudou toda a formato de escola. E era o terceiro ano, coisa assim. Aí a professora conversando com a minha mãe, né? Ela reconheceu minha mãe e perguntou por mim. Fez, olha, cadê o Júnior? Minha mãe fez, olha, ele já está adulto, você ainda lembra dele? Ela fez, eu lembro. Isso, nós éramos do interior de Pernambuco, chamado Surubim. Vocês já ouviram falar, Surubim? Surubim para você achar que eu sou chique, mas eu sou de Lagoa de Vaca, que é depois de Surubim, né? Lagoa de Vaca é uma rua que fica dentro do território de Surubim, mas é uma rua que tem uma praça, uma igreja católica, uma Assembleia de Deus, uma escola e uma casa com passagem da Itapemirim para você sair de lá. E eu cresci nisso, né, lá em Lagoa de Vaca. E essa professora era professora lá. E eu lembro que quando a gente morava lá, né, quem era alguém de sucesso, alguém que vivia bem, tinha boa casa, uma casa de primeiro andar, era quem era motorista de Toyota, né, que era o tipo de transporte coletivo da região. Né, pegava a Toyota Bandeirantes, o carro Bandeirantes, né, cortava ele e alongava ele para virar carro de passageiro. E aí um carro de 5 pessoas carregava 17, 18 e era a galera que vivia bem. Então a maioria das crianças daquela região, quando crescesse, queria ser motorista de Toyota. E na época de 5 marchas, que era um carro que era mais potente, porque a maioria era 4 marchas. E ela dizendo, e nesse contexto ela falando, olha, Fátima, porque quando a gente fazia aquelas brincadeiras com as crianças, o que você quer ser quando crescer? A maioria dos meninos dizia que quando crescer, queria ser motorista de Toyota. Mas o que me marcou é que o Júnior lá, na época, tinha pouco crente lá em Lagoa de Vaca. Ela dizia, olha, o Júnior foi o único que disse que quando crescer, queria ser pastor. E aí minha mãe falou, olha, ele se tornou um, deu certo. E quando minha mãe falou isso para mim, desse encontro que teve com ela, foi que eu tive noção do quão já permeava o coração o desejo de uma vida ministerial. Aí eu viajei na lembrança de quando na igreja lá, a gente morava em Lagoa de Vaca, mas a igreja que a gente visitava era em Surubim, tinha fim de semana, né? Alugava um Toyota para ir. E eu gostava de ficar na porta da igreja, saudando os irmãos com a graciosa, maravilhosa e majestosa paz do Senhor. Com 10 anos de idade, com roupa de linho. E aí a gente vai chegando na Palavra da Fé, quando minha família se mudou para o Recife, eu estava com 12 para 13 anos, foi quando a gente chegou na Igreja Verbo da Vida, pastoreada pelo pastor Walter, lá na cidade de Recife. Acho que era a segunda ou terceira igreja do Ministério Verbo da Vida. E aí você vai vendo todo o desenvolver do ministério, as estruturas ministeriais, os eventos. Eu lembro que o meu pastor acompanhava muito ele nos acampamentos, nas conferências que tinha no Nordeste, acampamentos jovens. Então, você ia crescendo, amadurecendo e começando a ter novos sonhos. Eu lembro que eu sonhava um dia em pregar em conferências. Eu lembro que um dia eu sonhava em viajar ao Brasil e pregar o Evangelho. É a primeira vez que eu vi Maneco pregando. Caramba, eu queria fazer aquilo. Estar no púlpito, olhar nas pessoas, olhar nos olhos da pessoa, entregar uma palavra profética. Caramba, quando eu crescer eu quero ser assim. Esse mover, você vai vendo o mover do Espírito. O ministério começou a abrir fronteiras para outras nações. Diz, caramba, aí as palavras proféticas de um dia, porta de nações abertas. Você começa a sonhar com essas coisas, a imaginar as conferências no Brasil. Aí hoje eu paro para olhar, eu estou como ministro auxiliar e eu fico lembrando dos meus sonhos desde pequeno. Viajar o país, pregar conferências, reuniões de líderes, treinamentos ministeriais, abrir igrejas, treinar ministros, pastorear pessoas, fazer casamento, batismo. E fico olhando para a minha lista de sonhos e posso dizer, isso aqui eu já fiz, isso aqui cliquei. Nações, Europa, América, escolas, eventos, conferências, pá. E cada uma delas poder dizer, não, já fiz, já realizei, já aconteceu, esse sonho aconteceu, essa promessa aconteceu, aquilo aconteceu. Cada uma delas, você está aqui diante de um homem de Deus feliz, viu? Estou pregando para você feliz, bem casado, com sonhos realizados em Deus. E estou dizendo tudo isso porque eu pude realizar cada sonho desses sendo um ministro auxiliar.
Por que eu estou te falando isso? Porque para muita gente ser um ministro auxiliar é uma espécie de estagiário ministerial. É um bichinho que está lá, ganhando pouco, sofrendo, fazendo o trabalho ministerial que ninguém quer. Mas um dia, se Deus quiser, um anjo vai baixar sobre a liderança dele, sobre o bispo Guto, e vai dizer: venha meu filho, para a herança que já está preparada, assuma uma obra, uma igreja. E ele acha que o sucesso ministerial dele está condicionado a estar à frente de um projeto ou não. Eu quero hoje começar tirando da sua mentalidade isso. Amém? O ministro auxiliar não é um estagiário ministerial. O ministro auxiliar é alguém que vai viver dias felizes, ungidos, vai fazer coisas relevantes em Deus, poderosas em Deus, aleluia, provando de honra, provando de prosperidade, provando de provisão, tendo portas abertas e fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Eu creio que Deus tem para você é tão grande, tão poderoso, que sozinho você não vai conseguir realizar. Você precisa estar conectado com pessoas, aleluia. E a vida ministerial você não é obediente, e aí você é obediente por uma época, daqui a pouco você evolui e deixa disso e você evoluiu para a liberdade, né? Não, a sua obediência não evolui para a liberdade. A obediência é uma jornada com Deus, aleluia. Então você pode ser feliz em Deus, fazendo coisas grandes, relevantes do Senhor, sendo um ministro auxiliar. Eu vi a história de um grande homem de Deus chamado Greg Mauro. Greg Mauro. Quem é esse cara, Greg Mauro? Você já ouviu falar do ministério Morris Cerullo, né? Um grande evangelista. Então, o Greg Mauro, ele tem um livro chamado A Bênção de Servir ao Ministério de Outro Homem. A Bênção de Servir ao Ministério de um Outro Homem. Nesse livro ele conta dá a entender que esse livro foi escrito no início dos anos 2000, algo assim. E ele conta quando ele foi aluno da Universidade Oral Roberts, né? Universidade que formou junto com o Rema lá em Tulsa. Era uma universidade que formava muitos ministros, muita gente na palavra da fé. E ele tinha um chamado evangelístico, o Greg Mauro. Ele dizia que nas férias deles ele sempre fazia algumas ações evangelísticas na Flórida e outras igrejas mais. Ele era também contratado como músico por algumas igrejas. E ele estava perto de se formar como aluno da Universidade Oral Roberts e começar seu ministério. Ele certa vez estava para entrar na universidade, sabe aquela cena de filme, o cara correndo num corredor, e aí tropeça, os livros caem, né? Aquela cena ali. Ele queria iniciar algo com isso, só que em vez de encontrar uma pessoa, uma menina para se apaixonar, ele encontrou a voz de Deus. Ele disse que a voz de Deus veio sobre ele muito forte. E ele disse que era impressionante essa voz, porque ela me veio com ousadia, mas também com caráter de proposta, e não com uma determinação. E quando eu parei aquilo ali, comecei a recolher meus livros, o Senhor veio sobre mim e o Senhor me propôs. Greg, o que você acharia se eu pedisse para abrir mão do ministério que eu coloquei no seu coração, para servir a outro homem? Só que ao fazer isso, você vai alcançar mais pessoas para mim. Entendeu a proposta? O que você faria se eu pedisse para você abrir mão do ministério que eu mesmo coloquei no seu coração? Mas ao abrir mão do seu ministério, que você vai liderar para servir a outro homem, você vai alcançar mais pessoas para mim. Diz que aquilo ficou no coração dele e passou-se algumas semanas, já entender que 2 ou 3 semanas com aquela proposta, ele orava e ele pensava num tom carinhoso pelo qual Deus visitou ele e trouxe para ele uma proposta, uma sugestão. E já perto de encerrar aquele período de aula, o reverendo Oral Roberts, ele chama o Morris Cerullo para ter um momento de consagração com os alunos. E na capela lotada, eles convocam os alunos para se prostrarem, adorarem ao Senhor e se consagrarem dizendo: Senhor, eu quero te agradar, eu não tenho minha vida como preciosa. A pregação dele era o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. E ele fazia essa pergunta e chamava os alunos para uma consagração. Quando ele se prostra e se levanta após aquela consagração, ele olha para o Morris Cerullo, Deus coloca no coração deles, dizendo: olha, é esse homem aí que eu quero que você abra a mão do seu ministério e vá servir ao ministério dele. Mas ao fazer isso, você vai alcançar mais pessoas para mim. Ele disse que ficou pensando como ia fazer aquilo, como é que ele ia se conectar com o ministério, que até então muito relevante como o do Morris Cerullo. Ele tinha formação em contabilidade e ele dizia para si mesmo que nunca mais na vida dele iria trabalhar com contabilidade. Cuidado com aquilo que você anda dizendo por aí. E abre-se uma oportunidade do ministério Morris Cerullo da interior do Texas. Ele não conseguiu ir para o escritório central e a única vaga aberta era para trabalhar com contabilidade. E ele começa a ensinar: se você vai servir ao Senhor, você vai ter que precisar muito
ter em Deus uma disponibilidade, né? O que hoje o mundo chama de resiliência, né? Uma capacidade de se adaptar muito grande. E ele diz, olha, se adaptou àquilo, quebrou alguns paradigmas dele, foi servir aquele ministério, e ele procurou servir com o melhor dele, e ao servir naquela região distante, longe do escritório central, ele descobriu algumas situações de leis lá que trouxeram reembolsos de milhões para o ministério do Mauro Cerulo. Aquilo chamou a atenção da equipe principal, chamou ele para trabalhar no escritório central, depois o enviaram para a Europa, e ele pôde implementar o ministério do Mauro Cerulo em vários países. E agora, passado mais de 25 anos, ele está escrevendo esse livro e analisando a vida dele e aquele momento na Universidade de Oral Roberts. E hoje ele escrevendo esse livro, hoje quando me refiro ao tempo do livro, ele diz, olha, hoje quando eu olho e vejo vários passaportes que eu já tive, com carimbos de quase todos os países do mundo, hoje com 7 filhos do ministério, aleluia, o homem foi produtivo. Hoje, depois de ao longo desses anos, poder ter o privilégio de me tornar amigo de pessoas como Oral Roberts, Billy Graham, ele vai citar pessoas que andaram com Billy Graham, poder ter estado na mesa com homens como Kenneth Reagan. Hoje, após reunir líderes na Inglaterra e ao longo de uma semana treinar 16 mil novos líderes no Evangelho. Hoje, após ter sido o primeiro ministério a entrar na Rússia, após a queda da Guerra Fria, daquela movimento da União Soviética, o ministério deles foi o primeiro a entrar e fazer um culto na Praça Vermelha, acho que é assim que chama, né, para 50 mil pessoas. Hoje, após o ditador da Romênia ser destituído, nosso ministério entra lá e fazemos conferência para 200 mil pessoas e vê milagres criativos. Hoje, agora como vice-presidente do ministério Mauro Cerulo, né, está na televisão junto com ele pregando para o mundo inteiro. Hoje eu olho para trás e digo, sim, valeu muito a pena abrir mão de liderar o meu ministério para servir ao ministério de um outro homem e fazer coisas grandes para Deus. O teu sucesso, irmão, não é você ter um título, não é você ter uma posição, não é você ter uma coroa, uma cadeira especial, uma sala com teu nome. O teu sucesso é você fazer a vontade de Deus, onde Ele quer que você faça, com quem Ele quer que você faça. Aleluia. Se vamos servir ao Senhor, devemos abrir mão, amém, dessa vaidade de que devemos ser o primeiro, uma posição, aquilo outro. Não, você tem que ser no seu coração, ter essa alegria de servir ao Senhor com o seu máximo talento, de servir ao Senhor com o seu melhor. Aleluia. Eu lembro uma vez o pastor Scott Webb, ele estava lá no Recife, e entre as pregações de ontem a gente podia almoçar com ele, e estava na mesa o pastor Scott Webb, pastor Edgley, estava traduzindo ele, eu e o pastor Humberto, e a gente começou a perguntar e fazer a ele várias perguntas sobre ministério. E aí podemos perguntar, pastor, eu falei que ensinava essa matéria ministério auxiliar, eu ensino essa matéria ministério auxiliar, né? Nos deu algumas dicas, algumas chaves de sabedoria sobre o ministério auxiliar, né? Eu aproveitei que estava com o meu chefe ali de lado, vai que eles liberam uma pérola de sabedoria lá e eu ganho um aumento, aleluia. Aí ele comendo assim, eu lembro que ele estava comendo uma carne muito boa, ele comia e ficava com a faca, falando e apontando a gente com a faca. E ele falava o ministério auxiliar, ele falando inglês lá, ele traduzindo, aí ele mastigava e apontava a faca pra gente. Se o ministério auxiliar para mim é igual eu imaginei, né? Uma pedra preciosa, um diamante bruto a ser lapidado. Aí ele olhou e fez um step de um carro. Esse step de um carro. Ele fez o step de um carro, é um bicho interessante, ele dizendo. O step de um carro, ele não está preocupado se ele vai servir à frente, atrás, de um lado ou de outro. Ele está sempre disponível. Eu fiz uau. E essa é uma grande habilidade que nós devemos desenvolver, irmãos. Aonde você vai servir ao Senhor? É na frente? Maravilha. É atrás? Se for pro lado de cá, maravilha. Se for pro lado de lá, maravilha. Mas nossa grande habilidade no ministério é estarmos sempre disponíveis a Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aleluia. Onde você me colocar, o Senhor terá o meu melhor. Eu vou te servir no meu máximo padrão de excelência. Amém. Deus pode ter isso de você, essa convicção de que você serve a Ele no seu máximo padrão de excelência. Amém. Deixa eu te dar a definição do que é o ministério auxiliar. Vamos passear aqui alguns slides. Ministério auxiliar, olha essa definição aí. Desculpa, hoje eu vou precisar beber muita água, estou recuperando a voz.
Ministro auxiliar ou ministério auxiliar é alguém chamado para apoiar uma visão estabelecida por Deus na vida de um outro ministro, seja por um determinado tempo ou como propósito de vida. Amém? Quando a gente fala do ministério auxiliar, a gente está falando sobre várias funções: pastor auxiliar, um pastor assistente, pastor de departamento, jovens, congregação, ministro de música, líder de departamento, né? O ministério auxiliar não está atrelado apenas à função de um pastor auxiliar. Você pode ser um profeta e se participar de uma equipe ministerial e estar auxiliando numa visão. Você pode ser um evangelista e participar de uma equipe ministerial e apoiar uma visão. Você pode ser um apóstolo, um mestre e participar de uma equipe e apoiar uma visão de Deus. Amém? O ministro auxiliar é alguém chamado por Deus para apoiar uma visão que Deus confiou a uma outra pessoa. Amém? Independente de título, de posição, né, a gente hoje utiliza a expressão pastor auxiliar para aqueles que trabalham ligado, né, a um governo de uma igreja. Mas você pode ser um ministro e estar auxiliando uma visão que Deus confiou a uma pessoa. Amém? Tem alguém mais copiando? Posso passar? Tá tranquilo? A palavra auxiliar. Auxiliar é aquele que ajuda, subsidiário, que reforça. O pessoal lá chega lá para eles, os slides. Chega, benção, gente. O pessoal ali de Pombal e Patos. Amém? Que ajuda, subsidiário, que reforça, aumenta, que contribui, afluente, que reforça ou dá apoio. São definições do nosso dicionário. Algo apresentado disso de uma pessoa, aí agora, associada a outra, para ajudá-lo em seu trabalho e em suas funções. Essas 4 palavrinhas no final, eu queria que você desse muito crédito a ela. Um auxiliar é aquele que dá assistência. Amém? Aquele que dá cooperação, proteção e amparo. Amém? Deus te levantou como auxiliar para você trazer assistência, trazer melhorias, trazer crescimento. Você não é um auxiliar, né, para causar divisão. Você é um auxiliar da visão. Amém? Não é um auxiliar de divisão. Você está lá para trazer proteção à sua igreja, proteção, amém, amparo, força. Existe uma influência que opera em você, existe uma unção que opera em você, existe sabedorias que operam em você, e você foi colocado nesse lugar, aleluia, para fazer parte de uma equipe, para promover recursos da parte de Deus. É muito bem certo, irmãos, que hoje nós temos ministérios, igrejas que estão fragilizadas, porque auxiliares autênticos não entenderam o seu papel no corpo de Cristo. E acabaram, né, saindo de lugares que Deus queria que ele tivesse lá enraizado, que ele tivesse lá implantado, né, servindo, apoiando. E às vezes, por falta de sabedoria, ou pressionado por alguma situação, ou muitas vezes pressão financeira, né, porque às vezes o cara tem em mente que presidir uma obra vai trazer a ele um conforto financeiro maior. E, irmão, se você está no ministério pensando nisso, isso vai pressionar o teu coração. Se o diabo entende que você está querendo uma decisão por causa de finanças, ele vai encontrar o teu preço. Amém? Não deixe o diabo saber o preço do teu ministério. Ele vai querer pagar por ele, desde que tenha você na palma da mão dele. Então não tome decisões, né? Uma vez um irmão em nossa igreja, ele tinha um chamado profético muito forte, e ele falou que Deus tinha colocado no coração dele vir fazer parte da nossa equipe e ficar conosco. Mas alguém estava começando um novo projeto e ofereceu esse irmão uma proposta para ele ir lá auxiliar, e seria uma proposta que envolvia também finanças para ele lá. Ele já era bem honrado onde estava. E ele foi conversar com outro parceiro nosso. E na conversa dele lá, esse parceiro perguntou: rapaz, por que tu vai para tal cidade? E esse irmão disse para ele: rapaz, eu vou porque eu tenho uma nota. Mas aí esse profeta de Deus perguntou para ele: tu vai porque tu tem uma nota ou vai porque tu estás sem nota? Tu está tomando decisão porque está sem nota ou por uma nota? Aleluia. Então tome decisões, irmãos, confiando na voz de Deus, no caráter de Deus. Não tome decisões baseadas em vaidade. Amém? Na Bíblia nós vamos ver, né, vários personagens. A gente vai trabalhar alguns nomes na Bíblia de auxiliares, que são homens de Deus, que participaram de equipe, promoveram situações. A gente viu em Jesus, né, que o método de Jesus desenvolver o ministério é através do trabalho de equipe, de fazer discípulo, de ter auxiliares, amém? Mas na Bíblia nós temos que podemos chamar de o presidente do sindicato, né, o auxiliar mor, auxiliar padrão, aquele que é uma referência para nós. A Bíblia até chama ele de auxiliar divino, o Paracletos, o grande ajudador, o grande assistente, o grande protetor, cooperador, o maravilhoso Espírito Santo.
Aleluia. Ele é o nosso modelo de ministério auxiliar. Ele é cheio de dons, ele é cheio de talento, ele é cheio de influência, ele é cheio de poder. Mas o trabalho dele é promover uma visão cuja cabeça da igreja é Jesus. O trabalho do Espírito Santo é glorificar Jesus. Onde o Espírito Santo está sendo derramado, manifestado, se movendo, Jesus, aleluia, está sendo glorificado. Amém? Auxiliares autênticos, eles têm prazer em promover o nome, aleluia, da sua liderança, e promover o seu ministério. Amém? No seu coração não tem conflito nisso. Você é uma espécie de embaixador. Sabe, o embaixador, ele é enviado para as nações, ele é enviado com autoridade, ele é enviado com moral, ele é enviado com recursos, mas ele trabalha lá representando a nação dele. Ele não está lá para colocar a ideia de nação, a ideia de governo, a ideia de economia dele. O que ele fala com tom de representação. Você, como um bom auxiliar, você vai ser embaixador ministerial. Você vai ser enviado para situações, para lugares, aleluia, e vai precisar muito em você, ter muita força moral no seu coração. Amém? Para servir, para representar bem o Senhor. Aleluia. Abre lá em 1 Crônicas, capítulo 25. Primeira Crônicas, capítulo 25. Fala de Davi. Diz: Davi, juntamente com os chefes do serviço, olha o que ele fala, separou para o ministério. A Bíblia usa essa expressão, chamado. É quando Deus starta algo no teu coração, a voz dele vem para você, ele te convoca para algo. Quando a Bíblia usa a expressão separação, separado, tem a ver com alguém que já foi qualificado. Que alguém que após chamado foi qualificado, passou por processo, passou por treinamento. E aqui está dizendo que ele separou para o ministério. Ou seja, pessoas que foram chamadas e que aqui estão qualificadas. Separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf, Zacus, José, Natanias e Azarela. Filhos de Asaf, olha o que ele fala, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Olha aqui, Asaf, ele tem uma estrutura de pessoas que estavam abaixo dele, entre eles seus filhos, que foram separados para o ministério e que exerceram o seu ministério debaixo das ordens de Asaf, que serviu e funcionou no seu ministério debaixo das ordens do rei. Tinha um rei, tinha Asaf e tinha uma estrutura de ministérios aqui. Pessoas que foram chamados, separados e que cumpriram o que Deus tinha para a vida deles debaixo das ordens de alguém. Amém? Você pode vivenciar o seu chamado, você pode ser separado, mas cumprir aquilo que Deus falou para a sua vida debaixo das ordens de alguém. Eu lembro do pastor João Roberto, numa das conferências que nós tivemos aqui. Ele diz: olha, se você é chamado para presidir uma obra, confie em Deus. Se você é chamado para ser um auxiliar de uma obra, dê graças a Deus. Aleluia. Cada chamado vai ter seu peso e responsabilidade. Não vá para um lugar, irmãos, que a graça não está indo com você. Amém? Na Bíblia nós vamos encontrar pessoas que foram chamadas pelo Senhor. E é interessante, vai lá comigo Mateus. Mateus. Vamos lá, capítulo 20. Mateus capítulo 20. Versículo 16, Mateus 20, 16 diz: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Versículo 26 diz: mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Mateus 25, 21. Diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei.
venha participar da alegria do Senhor. Voltando lá em Mateus 20, é interessante que aqui chega Tiago e João com a sua mãe, e ela vai falar com Jesus. Eu gosto de imaginar essa cena de uma senhorinha de cocó, de saia longa, chegando com seus 2 filhinhos barbados, e ela chega para Jesus e diz: Senhor, quando você chegar no teu reino, permita com que um filho meu sente à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, dá a eles uma posição de destaque que todo mundo veja, uma posição no mais alto clero. E Jesus diz: olha, não é assim no meu reino. No meu reino não tem a ver com posição. Ele fez isso, tem a ver como o mundo governa. É cargos, funções, é projeto de carreira. No meu reino, quem quiser ser o maior, será o servo de todos. Quem quiser ser o maior, será aquele que serve. Amém? Será aquele que serve. Você já viu na Bíblia que a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos escolhidos? Eu já parei para pensar nisso, porque a Bíblia fala muito chamados, poucos escolhidos. Aí lá em João ele diz: ore ao Senhor da seara, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Meu Senhor, não tem sentido isso na lógica humana. O trabalho é grande, tem pouco trabalhador. Aí o Senhor manda a gente orar para o Senhor mandar trabalhador. Aí quando o Senhor manda trabalhador, o Senhor chama muito, escolhe pouco. Por que quando o Senhor não chama, já escolhe muito e resolve o problema? Porque é muito movimento. A gente chama, aí ora o Senhor, aí o Senhor manda, aí traz. Aí quando traz, escolhe pouco. Aí a gente ora de novo, aí o Senhor manda mais. Chama... Porque quando chamar muito, o Senhor escolhe logo muito. Porque esse chamado, esse ser escolhido, não depende de Deus. Deixa eu te dar uma história bíblica e depois a gente traz isso para a prática. Gideão na Bíblia. O Senhor unge ele, toda aquela história, né? Homem valente, eu sou contigo, eu sou o mais fraco, da minha terra eu sou o pior, da minha família nós somos os menores, não, eu sou contigo, homem valente. O Senhor unge, dá a ele uma autoridade, uma relevância, e ele convoca o povo para a guerra. E a Bíblia faz uma estimativa de mais ou menos 33 mil pessoas que vieram para a guerra. Muitos chamados. Quando o Senhor chega e diz: olha, é muito. Diga para esse povo que quem tiver com medo, fala para eles o desafio da guerra. Ou seja, passa eles na escola de ministro. Fala para eles que vai ser desafiador. Alguns deles podem sofrer, podem passar traições, acusações, vão ser criticados, vão prometer que vão te amar, que vão ofertar em você, vão te seguir a vida inteira, mas no primeiro erro teu vão passar a criticar você, vão falar mal de você na internet. Aleluia. Quando o Gideão começou a falar o preço que era, a Bíblia fala que 2/3 daquele povo foi embora. Só ficaram 10 mil pessoas. 22 mil pessoas, 23 mil pessoas foram embora. 2/3. Muitos chamados, poucos. Aí Deus fala para ele: é muito. Leva ele até as águas. Vê como eles se relacionam com as águas. As águas tem muito na Bíblia essa representação da palavra e do Espírito Santo. Os que são prudentes em pegar a água e trazer à boca, esses serão chamados. Os que lamberem a água como cães, esses estão separados. E daqueles 10 mil, 300 e poucos são separados. 1% dos 33 mil. Eu te pergunto, quem separou eles? Foi Deus? Ou foram os princípios que Deus estabeleceu? Deus foi colocando o preço e o coração deles é que foi peneirando eles. Os medrosos, os covardes, os tímidos, os imprudentes, aqueles que não tinham sabedoria, esses foram ficando na jornada. Amém? Então, chamado nós seremos muitos, mas escolhidos tem a ver com qual é a nossa atitude em meio ao chamado, em meio ao ministério. E a gente não pode estar aqui dentro, irmãos, brigando por vaidade, por querer quem vai ser o maior ou melhor. Você tem que saber qual é o seu papel no corpo de Cristo. E celebrar isso, amém? E funcionar nisso, entendendo que o teu crescimento em Deus tem a ver com o teu crescimento de sabedoria, de unção, de revelação. O reino de Deus não é uma carreira de cargos e títulos, quem tem mais, amém? Estamos fora disso, irmãos. Sei que para você hoje pode ser, pastor, isso é besteira, mas quando a tua jornada começar, o diabo vai te tentar muito com isso. Principalmente quando alguém que anda com você começa a galgar. Teu coração será testado por isso. Passe pelo teste, irmãos, de celebrar o crescimento dos outros. Aleluia. Na Bíblia a gente vê pessoas que na prática funcionaram assim. Alguns que foram chamados para ser auxiliares, alguns que foram chamados e passaram um tempo
como auxiliares, depois lideraram, presidiram alguma visão que Deus direcionou para eles. Né? A gente tem a história de Moisés, né? O grande pastor, ou o grande profeta, ou o grande apóstolo da antiga aliança, Moisés. O ministério de Moisés é interessante, porque após, né, Deus falar com Moisés sobre uma chamada ministerial, ele começa e ele tenta fazer essa chamada no jeito dele, e no jeito dele ele vai lá e mata um homem no braço. Ele tentou ser precipitado, eu acho que fica melhor deixar assim, né? Ele tentou ser precipitado no ministério dele, tentou entrar do jeito dele. E ele foge, fica 40 anos fora, mas o nosso Deus é um Deus de recomeço, amém? Nosso Deus é um Deus de recomeço, Ele pode recomeçar em você. Se você errou em algum momento do seu ministério, Deus, Ele é um Deus de recomeço. A grande marca do Senhor, eu digo que é a especialidade da casa, é recomeço. E Deus vem em certo momento lá em Êxodo, né, tem aquela experiência da sarça. Uma sarça começa a arder, um fogo começa a queimar. Aquilo chama a atenção de Moisés. Moisés é atraído para aquilo. Quando ele chega, uma voz fala com ele: tira as sandálias, porque o lugar que você está é lugar santo. Ele responde aquilo ali em humildade, em honra, em santidade. E o Senhor começa a falar com ele sobre começar um ministério para libertar o povo. Você vai lá, quais são os critérios, Senhor? Você vai negociar com o homem mais poderoso da terra. Você vai afrontar ele, dizer umas verdades para ele e mandar ele libertar o meu povo. Era os critérios da vaga de emprego. Aí tu olha para Moisés. O que é que Moisés não tinha? Ele não conseguia mais falar de direito. Alguns dizem que ele ficou gago, outros que ele perdeu a oratória porque ficar 40 anos lá no deserto. Mas o chamado dele envolvia negociar com o cara mais poderoso da terra. Habilidade número 1, saber falar. Aí tu olha para o cara chamado por Deus, o que é que ele não tem? O cara não sabe falar. Aí Moisés chega para o Senhor: Senhor, não sei se o Senhor já percebeu, mas eu não estou conseguindo mais falar. Aí Deus olha para Moisés e diz: eita, é mesmo, esqueci, ó. Vou chamar outro. Foi assim. Ele fala para Moisés: está vindo o Arão aí, teu irmão. Ele tem a habilidade que você não tem. Diante de Faraó você vai ser o meu representante, mas ele vai ser a tua voz. Eu falo com você, você entrega a ele, ele entrega o recado. Mas você vai ser a minha figura diante de Faraó. Então Deus dá ao homem uma visão, Deus dá a ele um ministério, uma chamada, um direcionamento, mas não vai confiar a ele todas as habilidades. E talvez nem sequer as habilidades mais simples para aquela visão acontecer. E aí você vai precisar de uma equipe de outros que serão auxiliares daquela visão. Não é porque você não tem a habilidade, a inteligência, que Deus não confia em você. Deus confiou em você, mas Ele não vai dar a você todos os recursos para aquilo acontecer. Você vai precisar de pessoas. E aí entra Arão. Que auxiliar brilhante Arão é. Começa a servir o ministério de Moisés. Muitos milagres que nós vemos lá, né, atrelamos ao ministério de Moisés. Arão foi a voz. A voz para vir trazer os ventos que trouxeram as cordonizes. A voz que operou milagres, a pregação eloquente. O cara é tão honrado como auxiliar que Deus é o estilista do cara. Não, vai ter gente para trabalhar os tecidos, gente para trabalhar, vão ungir para trabalhar a tenda, vão ungir para trabalhar as obras, mas a roupa de Arão deixa que eu faço. Vai ser um tecido fino assim, um corte assim, vai ter um chapéu, uma mitra, né, que é aquele chapéu do Papa, que é uma mitra, né, com um dizer em ouro: santidade ao Senhor. Imagina no meio do deserto, um calor, o cara andando com a roupa que Deus fez para ele, todo reluzente, branco, um negócio em ouro na testa lá: santidade ao Senhor. O povo olhando para ele, lembrando de Deus. Olha o nível de honra que o cara andou. Deus chega para ele e diz: olha, unge também os filhos dele. O cara está auxiliando Moisés, o cara é honrado, o cara é ungido, o cara é autorizado pelo Senhor. O cara tem provisões que vem da parte de Deus. Funciona, ativa milagres, atua, participa de reuniões importantes. Cada confrontamento com o faraó ele estava lá. Participa dos milagres, da ativação dos milagres, está me entendendo? Mas aí Moisés foi tirar 40 dias de férias. Foi para o Monte da Glória. 40 dias de férias, 2 aulas do rema fora. 40 dias.
E nada mais justo do que deixar o seu principal ministro à frente da igreja, à frente da obra, 40 dias, deixa o cara lá. E Arão fica 40 dias como um pastor presidente. E tem gente que se aproveita meu pastor viajou, vou mudar a visão. Vou mandar pintar a parede. Não gostei de cinza, quero azul com bolinha. Vou mudar o louvor, negócio de 15 minutos eu quero é meia hora, eu quero a banda tocando aqui, eu quero a swing. Vou mudar a diaconia de roupa preta, eu quero roupa laranja. Tem gente que se aproveita do vazio, da ausência do pastor, e tudo isso está sendo provado diante de Deus das pessoas. E não é que Arão mudou o ritual do culto. Não é que Arão mudou em 40 dias o modelo de fazer a diaconia, de servir a igreja. Em 40 dias, meu irmão, o cara mudou o Deus da igreja. Já parou para entender isso? O pastor saiu, era Assembleia de Deus, voltou, era a Assembleia do Bumba Meu Boi. 40 dias. Moisés lá, tua glória, Senhor, tua glória. Deus, olha, volta que o bicho está pegando lá embaixo. Quando ele volta, ele questiona Arão. Disse, Arão, o que foi isso? O que é que tu fez? Ele disse, Moisés, é que o povo me pressionou tanto. E olha as palavras de Arão. E movido pelas circunstâncias, eu criei um Deus para eles poderem adorar. Porque eles queriam uma imagem igual as outras nações tinham. E movido pela pressão, pelas circunstâncias, deu a ele o que eles queriam. Desde que eles não me impressionassem mais. Aí nessa hora tu vê o motivo pelo qual Deus chamou Arão para presidir. E Moisés para presidir e Arão para auxiliar. Porque Arão não aguentava a pressão. No que ele pressionou, ele funcionou como auxiliar brilhante. Unção, glória, milagre, prosperidade, honraria, família protegida. 40 dias à frente da igreja, ele bagunça a igreja inteira. Muda a visão, muda Deus que eles iam adorar. Mais na frente, as coisas já se reorganizam. Miriam começa a dar ideia a Arão. Ô Arão, Deus só fala com Moisés, não fala contigo também não? Arão fica, eu sou tão bom quanto ele. Eu sou tão ungido quanto ele. Eu sou tão desenrolado quanto ele. Aí vem Deus e fala com ele, isso aí. Eu só falo com ele mesmo, com Moisés mesmo. Algum problema? E Moisés é que entra no meio para poder intervir. Não, Senhor, eu preciso dele aqui. Mesmo assim, Miriam ainda passa por vergonha. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Moisés era um tipo de líder que ele consegue apaziguar até Deus. Moisés, vai com o teu povo e guia eles lá. Êxodo 30, 31, 32. Meu povo não, Senhor. Teu povo. Meu povo. E não nos faça isso sem a tua presença. Porque o que o povo vai dizer? Que o Senhor tirou eles do Egito e soltou eles aqui no deserto. Que a tua presença venha conosco. Para que eles vejam que o teu favor está sobre a gente. Tá bom, Moisés, a minha presença vai contigo, eu vou te dar descanso. Então Moisés é alguém que sabia suportar uma pressão. E isso o qualificava para ser o portador daquela visão do povo. Arão, embora tendo habilidade, eloquência, oratória, unção, relevância, mas para presidir não funcionava. Estava me entendendo? Então não é porque você é bom o suficiente, talentoso, brilhante, todo mundo te aplaude, que isso qualifica. Às vezes você está sendo tão bom porque você está justamente fazendo aquilo pelo qual Deus te chamou para fazer, irmão. Nós já tivemos esse movimento nosso de congregação, pastores, e para a gente foi uma grande lição. E tinha um rapaz lá na nossa região, brilhante. Um dos melhores professores da escola bíblica nossa, do Rema. O cara que a gente consultava a Bíblia. Um auxiliar brilhante na igreja. Certa vez precisávamos de um pastor para uma obra nossa e consultamos o pastor dele, perguntamos se poderíamos nos dispor aquele auxiliar para estar à frente de uma obra. O pastor dele, eu lembro da reunião que fizemos com ele. O primeiro momento foi por telefone. Ele fez: rapaz, eu não tenho nada que desabone ele. Ele é fiel, ele é leal. Ele é um homem da palavra, da doutrina. Eu vou lamentar muito perdê-lo, mas se Deus tem algo para ele aí, não tem nenhum problema. E ele foi e passou um tempo à frente dessa obra nossa. Se eu não me engano, 2 anos, algo assim para 2 anos e meio. E uma vez estávamos tendo uma escola de ministro e ele se dispôs a ser um dos monitores. E eu vim para acompanhar a escola, vim para acompanhar a sala e eu fiquei por trás. E eu vi aquele irmão passeando, assim, andando pela escola. E ele sempre foi alguém muito vibrante, falador, sempre com autoestima elevada. E ele estava com um semblante de carrego, meu irmão.
Ele andando assim de lado, chega que estava andando baixo. Estava gordão, se arrastando, suado. E eu fiz, sabe quando alguém, o corpo fala, né? Eu olhei para ele, ele era na terça-feira, eu fiquei um tempo orando, na quarta-feira eu marquei para conversar com ele. Eu disse, rapaz, eu queria conversar contigo, com a tua esposa. Já me antecipei com o pastor Humberto, ele fez, Júnior, pode seguir o que está no teu coração. Eu conversando com ele, e eu fiz, meu irmão, precisamos, orando por você, te vendo, vi que nós precisamos tomar alguma ação sobre isso. Aí ele, pastor, antes de qualquer coisa que você venha falar, eu quero dizer para você que domingo eu acabei o culto e fui para casa chorando, pedindo a Deus direção sobre o meu ministério. Segunda-feira eu fui trabalhar e no caminho do carro de casa para o trabalho, no carro, fui chorando, voltei chorando. Terça-feira fui chorando, vim para a escola de ministro chorando. E hoje de manhã eu fui chorando, pedindo a Deus, Deus me dê alguma direção sobre o chamado, sobre o ministério. E conversando com ele, eu fiz, falando para ele, fiz, irmão, eu tenho no meu coração que você é chamado para ser um pastor. Você é uma grande bênção, mas você não é chamado para estar à frente de uma obra. Estar à frente de uma obra hoje requer muitos desafios, né? Não só habilidade na palavra, mas habilidade administrativa, saber, na Bíblia fala, né, em Jeremias 3,15, dar-vos-ei pastores, que vão pastorear segundo o meu coração, com conhecimento e inteligência. Então não é só ter o coração pastoral, você precisa ter conhecimento e inteligência pastoral. E nos dias atuais você precisa ter inteligência em contabilidade, ter inteligência da parte legal, ter inteligência em treinar pessoas, em estrutura de igreja. Porque você entra achando que vai ser pastor, vai passar o dia inteiro orando em línguas e preparando o sermão de domingo. Menino. E esse tipo de pressão consumia ele. O ser alguém que precisava atrair recurso para a obra, para a visão, a estrutura, cuidar do prédio, a eletricidade, lidar com pedreiros, obras, treinar pessoas, treinar departamentos, treinar diretoria, pessoal de mídia. Aquilo pressionava ele. Quando ele subia no púlpito, ele estava sufocado. A esposa dele, na hora da fala, ela disse, pastor, é engraçado, porque ele prega em todas as igrejas, ele prega muito bem, mas quando ele prega na nossa, misericórdia. Eu sou obrigado, irmã, pelo bom papel de esposa, entregando seu marido. Mas conversamos e eu já tinha tido alguma ação onde eu fiz, cara, geralmente nós não fazemos assim, mas como você é um homem de um coração confiável, eu já consultei a um pastor nosso, que era a melhor congregação nossa. Ele está disposto a te receber lá na equipe dele, você trabalhar nele como um auxiliar. Se você permitir, se você confiar na gente, eu queria te convidar a você entregar essa obra, e você vai ser enviado para ser auxiliar nessa nova igreja lá, né? E como você tem um coração humilde e você celebra esse irmão lá, nós vamos colocar você lá e vamos te ajudar nesse processo. Ele, pastor, eu confio na vida de vocês, o que vocês apontarem, estou nessa. Fizemos todo esse movimento, isso precisou de meses de direção, de preparar um novo pastor, movimentar tudo, fazer reuniões com a equipe da nova igreja, e aconteceu. Passou um ano, eu fui pregar nessa igreja que ele foi para lá como auxiliar. Fui pregar no aniversário da igreja. E lá o pastor, ele na hora do louvor, eu lembro dele me puxando no braço, falei, Júnior, desculpa aí se tiver alguma coisa fora de ordem, mas é que aquele irmão, o ministro que a gente enviou, ele pediu para dirigir o culto hoje. Eu não sei se ele está preparando alguma surpresa aí, mas, cara, se tiver alguma coisa fora do padrão, tu já vai me desculpando. Eu disse, não, cara, tranquilo. O culto foi maravilhoso, a bênção do Senhor lá. Quando acabou, esse irmão subiu para dirigir o culto, fez todo o protocolar. Depois ele chamou a esposa e as duas filhas lá. E com a família no púlpito, ele agora está com outro semblante. Sorridente, peito aberto, falando feliz. E ele começa a falar, dizendo, olha, um ano atrás, irmãos, eu estava no ministério com sintomas de depressão. Eu estava endividado e pressionado. Mas eu louvo a Deus porque, pela minha liderança, porque eu consegui ter olhos espirituais abertos para me fazer o movimento e me colocar num lugar onde hoje eu sou feliz, sou realizado, meu casamento está bem, minhas filhas comprometidas com o ministério. E hoje, para atestar o novo tempo que eu vivo em Deus, eu quero presentear a igreja com o meu carro. E ele ofertou o carro dele para a igreja. A gente viu aquilo, a gente ficamos deslumbrados, e não só com a família dele está bem, com o ministério dele está bem, mas com a sabedoria de Deus em colocar as pessoas certas no lugar correto. Amém? Seja feliz no lugar que Deus te colocou, irmãos, no seu papel em Deus. Amém? Moisés, ele teve Arão, mas Moisés também teve Josué. Um outro auxiliar com perfil bem diferente. Josué é chamado de o servidor de Moisés. Aquele quando Moisés subia ao monte, ele ficava no beiro do monte. Aquele quando Moisés entrava no templo, né, no tabernáculo, ele ficava na porta. Ungido,
Moisés, certa vez, está no monte com Arão e Josué lá embaixo. Limpando a igreja? Não. Botando o som na igreja? Não. A mídia da igreja? Não. Guerra, meu amigo. Pau comendo lá embaixo. Colocando a sua vida em risco. Ou seja, ele estava com Moisés em tempo de glória e no tempo de guerra. Está me entendendo? Tempos bons e tempos difíceis. Já vi muita gente correndo da sua equipe, da sua igreja, por causa de tempos difíceis, tempo de acusação, tempo de pressão financeira. Josué estava lá em tempos de guerra, dando cara a tapa. Arão se liga, quando Moisés cansa o braço, o povo começa a recuar. Quando eles levantam o braço de Moisés, o povo começa a avançar. Ou seja, tem uma bênção que via sobre a sua liderança, que quando a sua liderança estava bem, o povo estava bem. Arão e se ligou, rapaz, levanta aí. E eles começaram a prover amparo, proteção para Moisés. Quando Moisés levanta o braço, o povo avança e Josué começa a conquistar lá na frente. Josué avança. Amém. Passa-se os anos, 40 anos lá, nós temos a carta do livro de Josué. A carta começa falando, né? Moisés, meu servo, está morto. Agora é contigo, Josué. Interessante que o mais relevante até então era Arão. Josué era o rapaz que estava na guerra. Mas o Senhor diz, olha, foi esse aqui que eu escolhi. E 3 vezes Deus fala com Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. O convoca, está com a palavra. A 4ª vez que a Bíblia fala no capítulo 1 de Josué, já é o povo falando. Josué, seja forte e corajoso. Se Deus estiver contigo como teve com Moisés, nós vamos te ajudar. Josué traz a arca. E a primeira coisa que acontece é o rio Jordão, se eu não me engano. Se abre. Assim como eles viram o mar se abrir. Eles fez a mesma operação de maravilhas que tinha em Moisés, está com Josué. E o povo recobra o ânimo e começa a seguir a eles. Moisés tinha na equipe dele pessoas com chamado para ser um auxiliar. E Arão foi só o auxiliar. E outros como Josué, que passou um tempo como auxiliar, mas que lá na frente estava para presidir. Agora, o que a gente aprende com Josué? Quando Josué estava com Moisés, ele estava no ritmo de Moisés. Moisés é aquele tipo de pastor tradicional. 40 anos. Moisés, vamos mudar a roupa da diaconias. Para quê? Está do mesmo jeito. Não, mas o menino não cresceu. Não, a roupa também cresceu. Não precisa de agonia para mudar. Não, Moisés, vamos entrar. Não, calma, vamos dar uma voltinha. 40 anos na maciota. Sem muitas mudanças. Um pastor tradicional, um pastor firme, mas importante para libertar o povo. Quando Josué assume, ele tem uma mentalidade de liderança totalmente diferente de Moisés. Ó, para de dar voltinha aí. Para de comer maná. Mesma comida, 40 anos, mesma comida. Para Moisés não tem problema, Deus está mandando. Olha, graças a Deus. Para Josué, olha, para isso aí, vamos comer leite e mel. Vamos entrar na terra, vamos possuir, vamos guerrear. E ele começa uma fase de conquista, cai para dentro. Você vê que ele tinha uma mentalidade de liderança diferente da de Moisés. Mas você não percebe isso quando ele era auxiliar de Moisés. Então, quando ele estava auxiliando Moisés, ele estava no ritmo de Moisés, lutando as guerras de Moisés, subindo os montes de Moisés. Ele tinha mentalidade diferente, mas esperou o momento dele. Deus te colocou para trabalhar com a equipe, Deus te colocou para trabalhar com um pastor, com a liderança, com um apóstolo, com um evangelista, com uma equipe ministerial. Deus te colocou lá, irmãos, você vai brilhar lá, você vai arrebentar lá. Você só não vai trazer constrangimento. Cada liderança tem um ritmo, tem um jeito de fazer acontecer. Nesses movimentos de auxiliares, eu lembro quando a gente pegou esse irmão, colocou, ele tinha um auxiliar que estava lá com ele, e ele, né, ele deixava entender, se fosse do meu jeito eu faria assim, se fosse do meu jeito eu fazia assim, e aí chegou a chance dele de fazer, e a gente ficava olhando para ele dizendo, cadê aquela velocidade, cadê aquela unção, cadê aqueles resultados que você disse que faria, se fosse você no lugar dele? E as coisas estavam tão distantes do que estava acontecendo. Sabe, uma vez você está querendo colocar uma pressão sobre a sua liderança, que Deus não está querendo colocar sobre eles. Você está lá para trazer alívio, amparo. Se Deus tem algo para você liderar, quando chegar o teu momento, vai lá e arrebenta. Mas enquanto tiver, irmão, você vai trazer ideias, mas nem sempre as suas ideias serão aceitas. Ou não serão aceitas naquele momento, mas em outro momento. Você vai trazer projetos, coisa que vai revolucionar a igreja. Que o teu líder, tua líder vai olhar e vai dizer, legal.
E você, mas eu orei, eu pesquisei, eu estudei, tal igreja funciona, tal igreja funciona. Aprende a guardar o teu coração. Se chegar no teu tempo, irmãos, vai lá e arrebenta, mas respeita esses movimentos de Deus. Sabe, a gente olha para Davi, Davi também é outro personagem muito interessante. Porque Davi, quando começa o seu ministério, ele começa recebendo a promessa de Samuel, o maior profeta com credibilidade do momento. A Bíblia fala que nenhuma das palavras de Samuel caía por terra. O que ela falava acontecia, meu irmão, se garantia. Samuel chega para ele, vai ser o próximo rei de Israel. Samuel já tinha ungido Saul de maneira espetacular. Davi é ungido, o que é que ele faz? Ele pega a roupa de rei, a coroa e vai para o palácio? Vai cuidar das ovelhinhas, irmão. Ele tinha promessa de um dia liderar o reino, liderar o ministério. Mas a oportunidade que tinha, cuidar das ovelhinhas. Dar aula no departamento infantil. Cuidar de ovelhinha. Depois de um tempo, abriu uma oportunidade do ministério de louvor para ele. Aí ele foi servir no ministério de louvor. E era tão excelente no que fazia que era o predileto. Tocava a unção, vinha. Aí foi promovido. Ministério evangelístico. Para as guerras, entrar nas nações. Mas não ia entrar com a Bíblia, não ia entrar com espada. E era tão ungido e tão excelente no que fazia que começou como aprendiz, mas virou líder em pouco tempo. Passa perseguições no ministério. Quem poderia lhe ajudar agora começa ele a atacar, começa ele a ofender. Mas ele não muda o seu coração, ele não negocia a lealdade. Ele não negocia a lealdade. Ajuda quem ele... Davi ele tem um padrão ministerial interessante. Com quem ele se conectava, ele ajudava. Seja reis, príncipes endividados, quebrados. Povo de Israel, povos contra Israel. Se ele estava conectado com esse povo, ele ajudava. Aí chega o momento do ministério que a vaga de pastor presidente está aberta. Saul morre. Todo mundo, é o cara. Davi, prometido, ungido, inteligente, venceu todo mundo. Onde foi, liderou, a vaga é do cara. Davi vai lá e chega lá em Jerusalém e diz, olha, a vaga é minha. A oração de Davi, se o Senhor quiser. Aí Deus vem e diz, quero não. Vai pastorear o ponto de pregação. Vai para Judá. Jerusalém tinha 10 obras. Judá tinha 2. Era a igreja sede e o ponto de pregação. E ele fica pastoreando o ponto de pregação 7 anos. Aprendendo a liderar, aprendendo a organizar um reino. Aprendendo a montar uma diretoria, a fazer departamentos. A ser brilhante numa esfera pequena. Depois disso, os outros irmãos lá, os filhos de Saul estão em briga. A vaga fica livre. E agora o conselho de lá vem até Davi e diz, ei Davi, vem para Jerusalém e reina sobre nós. E Davi chega lá sem passar a perna em ninguém, sem fazer politicagem com ninguém, sem exigir a vaga para ninguém, esperando o tempo de Deus, a maneira de Deus. E quando ele chega lá para reinar, irmãos, ao total reinando 40 anos, com a unção e na força do Senhor. Entre erros e atropelos, o coração correto em Deus. O que aprendemos com isso, irmão? Se Deus prometer algo para você, você não precisa passar a perna em ninguém. Tá com politicagem em ninguém. Mesmo que alguém te persiga, mesmo que não seja tão fácil, não seja tão rápido, não seja como você imaginou. Geralmente o ministério não vai ser na velocidade com que você imaginou. Mas se mantenha ungido, se mantenha com o coração guardado em Deus. Se mantenha num projeto de crescimento do Senhor e deixe Deus te colocar lá, irmãos. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, irmão. Então não tenta forçar uma porta que Deus não abriu ainda. Se você auxiliar e ter no coração, né, liderar uma obra, eu gosto dessa expressão, eu vi também o pastor João Roberto usando ela. Seja um auxiliar medida cheia. Brilha onde você está. O problema é que às vezes as pessoas têm um chamado no coração para presidir algum projeto em Deus, e na fase que está dando mais trabalho do que brilhando. Cheio de queixão, lento, não é produtivo, não tem reação nenhuma, mas fica alimentando pelas conversas. Um dia o meu reinado vai chegar. Meu irmão, de Deus não se zomba. Deus é o maior interessado em te usar. Mas Deus está mais interessado em você do que usar você. Ele não vai te colocar num lugar onde Ele sabe que a graça dele não vai operar em você.
Então, irmãos, modele o seu coração e deixa Deus te levar, deixa Deus conduzir os teus passos. Aleluia. Não atropela, não passa a perna em ninguém. Deixa Deus te honrar, deixa Deus te levantar. Amém. Tem algo que eu quero mostrar a você, pode ser que te ajude isso. Deixa eu pular aqui um bocado, depois a gente volta aqui. Isso aqui. Na Bíblia nós temos as 3 listas de dons ministérios, de dons, né? Essas 3 listas aí. A de Efésios 4, os dons ministeriais. A de Romanos 12, dos dons de serviço. E a de 1 Coríntios 12, os dons do Espírito. O que acontece é que às vezes a gente vê pessoas colocando uma conformidade. Se você é pastor, se você é evangelista, o seu padrão é esse, seu formato é esse. É lógico que diz características, porque cada chamado desse aqui é também uma mentalidade. Mas a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. Amém? Deus, ele pode se revelar de multiforme. E não existe um padrão. Você pode ser um pastor e ter uma unção de ensino. E ter na sua vida o dom de curar. Em nossa igreja nós temos um pastor que ele ensina muito bem. E é impressionante quando ele faz apelo de cura. Qualquer um dos nossos outros da equipe faz apelo de cura. E o mesmo público da gente, vem 5, 10 pessoas por hora. Mas quando esse pastor específico nosso, pastor Ricardo, ele faz apelo para cura, os números de pessoas que são atraídas, ele pode estar ensinando sobre qualquer coisa, mas tem uma unção nele para curar que traz resultados impressionantes. É um grande amigo meu, Ricardo, eu nunca vi ele pregando, sempre vi ele ensinando, mas sobre ele tem um forte dom de cura. Você pode ser um pastor e ser alguém que tem um chamado para presidir. O pastor é um dom de governo, mas nem todo pastor tem um dom de governo. Amém? O Ricardo é um pastor auxiliar, que tem uma unção de ensino e também tem uma unção de cura. Nós temos um pastor lá que ele tem um dom de presidir. E tem sobre ele fortes operações de dom de palavra de sabedoria. Amém? Temos em nossa igreja um irmão lá que ele é um evangelista. Ele tem um chamado evangelista. Ele é um pregador. Mas o evangelista ele funciona para a salvação para fora, mas para dentro da igreja ele é um exortador. Ele é alguém que desperta a igreja. Ei, o evangelho não é só Deus me abençoa. O evangelho é uns aos outros. Amém? E tem operações de milagre na vida dele. Você pode ser um profeta e ter o dom de contribuição. Você pode ser um ministro e ser também um empreendedor. Ser empreendedor não concorre com o teu chamado. Pode ser o grande dom do teu chamado. Você pode ser alguém que vai atrair recursos. Nossa equipe ministerial lá, nós temos um é um profeta e outro é pastor. Faz parte da nossa equipe. E ele é um grande empreendedor. Ele é vice-presidente de uma das maiores empresas do Brasil hoje. O que ele traz de contribuição, de sabedoria. O que ele reorganizou administrativamente nossas igrejas. Criou planejamento, métricas, planilhas. Recursos que ele traz. Na pandemia ele trouxe recursos, né, de empreendedorismo que socorreu muitas obras locais no estado de Pernambuco. Ele é um canalizador, ele tem um dom de contribuição, um dos homens mais generosos que você pode conhecer, mas essa contribuição dele não é só financeira, é de sabedoria, é de inteligência de mercado, que ele vem e enriquece o reino de Deus. E é alguém com chamado pastoral, mas não está presidindo a obra. Está me entendendo? E pode ter dom de discernimento de espírito, percepção. Eu quero dizer para você que existem várias possibilidades do teu ministério. Não é o fato de eu conversar com pessoas sobre isso. Ele dizia, Júnior, isso para mim me ajudou porque eu achei, pelo fato de ser pastor, eu teria que presidir uma obra. Isso nem sempre. Você pode ser alguém que tem um dom de contribuir, um dom para ensinar. Né? Nós temos em nossa igreja, pode vir, Luiz. Pessoas que têm um dom para pastorear, outros dom para cuidar de departamentos. Aleluia. Você não precisa se colocar numa forma. Seja livre. Pode vir. Às vezes pessoas perguntam, Júnior, qual é o teu chamado? Eu digo, olha, eu sou servo da unção. Vem unção para ensinar, que ensina. Vem unção para pregar, que prega. Vem unção para curar, que cura. O que tiver de unção, a gente vai lá e serve.